Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Nós seguimos aí na nossa jornada pelo livro de Hebreus e eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus falou comigo. Apresentar para vocês um casalzinho de idoso muito simpático da Bíblia, que nos inspira a fé. Hebreus capítulo 11, nós estamos nesse capítulo, que é o capítulo da fé, dos heróis da fé. O autor de Hebreus vem elencando alguns personagens da história do povo de Deus como fonte de inspiração. Olhar para trás, olhar para pessoas que já vivenciaram a fé e, a partir desses exemplos, a gente buscar uma experiência de fé mais profunda com Deus. E hoje, quero compartilhar com vocês esse casalzinho show de bola aqui. Capítulo 11, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aqui. Amém. Amém. Meus queridos, Abraão e Sara são citados, então, no rol dos heróis da fé como exemplo e inspiração. E eu queria, a princípio, observar com vocês aqui o que o autor de Hebreus destaca a respeito de Abraão e a respeito de Sara, usando aí os dois como exemplo de fé para a nossa vida hoje. O que o autor de Hebreus destaca a respeito desses dois? Olhem comigo. Versículo 8. Primeira coisa que o autor destaca a respeito de Abraão. Ele diz assim, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Primeira coisa que o autor destaca de Abraão é que ele obedeceu. É a obediência. A obediência. Obediência de Abraão que teve ou fez com que ele sacrificasse as suas raízes, os seus planos pessoais, para se entregar aos planos de Deus. Não sei se vocês lembram de Gênesis capítulo 12, quando Deus chega para ele e fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu, sacrificando a princípio os seus próprios planos pessoais. Deus trouxe para ele novos planos. E o autor de Hebreus destaca aqui a obediência de Abraão. Ele obedeceu. O que mais? No capítulo 8 ainda que nós podemos ver. Chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Puxa vida. Ele teve que sacrificar os seus próprios planos pessoais. E foi em direção que ele não sabia onde que era. Ele foi sem saber onde que era. Ele simplesmente foi. Se lançou numa jornada sem saber aonde ele estava indo.
Deus ainda não havia revelado para ele, ó, é aqui que você tem que ficar. Aliás, o texto aqui diz que ele peregrinou pela terra prometida, ou seja, ele habitou em alguns lugares da terra prometida, de Canaã, sem ser dono daquele lugar. Ele peregrinou pelo lugar que ele receberia como herança, ou as suas gerações posteriores, né? Receberiam por herança, mas ele não era dono. Ele pisou na terra sem ser dono da terra. Ele, Isaac, Jacó, tenda num lugar, levanta a tenda, vai para outro lugar. Sabe o que eu fico imaginando? Igual criança, o Abraão perguntando para Deus assim, já chegou? Senhor, já chegou? Não é aqui não, vamos andar mais um pouquinho. Levanta a barraca, faz barraca ali. Já chegou? Não chegou não. Ele foi indo, ele foi peregrinando, ele foi morando em diversos lugares, ele foi enfrentando problemas, expulso de algum lugar, e ele foi andando, sem saber a princípio aonde ia. Que missão, hein? Que tarefa. Então ele obedeceu, foi sem saber onde ia, peregrinou na terra da promessa, pisou ali, sem ser dono ainda. O autor destaca algumas características da fé de Abraão. E Sara? O que o autor fala de Sara? Vamos ver o versículo 9? Perdão, versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Nós temos aqui algo, meus irmãos, que é grande, que aconteceu na vida de Sara. Sara era estéril. Ela não podia conceber. Ela não podia dar à luz. Ela não podia naturalmente ser mãe por causa desse impedimento físico. Mas a palavra de Deus nos conta que Deus fez com que Sara fosse mãe. Deus a abençoou. Deus quebrou a esterilidade. E ela foi mãe. A esterilidade dela foi desfeita pelo poder de Deus, ela engravidou e engravidou do herdeiro da promessa, que foi Isaac. Foi Isaac. Pela fé, isso aconteceu na vida de Sara. O que mais que nós vemos no versículo 11? Além dela ter recebido o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara não era uma mocinha mais quando ela deu à luz a Isaac. Abraão foi pai, sabe com quantos anos? Com 120 anos ele foi pai de Isaac. Aliás, Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Provavelmente Sara era um pouco mais nova. Vamos pensar aí que ela tinha uns 60 anos. Era idosa. Já estava entrando na terceira idade. Ela não era novinha, não. E foi chamada a sair de onde ela morava, foi chamada a ser mãe do filho da promessa, com longa idade. Que tarefa difícil. Não é? Algumas perguntas a gente pode fazer num momento desse, né? Olhando aqui para a análise que Hebreus faz de Abraão e Sara. Pensa junto comigo aqui, olha para mim agora, umas perguntas profundas. Como obedecer sem saber aonde vai? Você iria? Você, homem, no lugar do Abraão, você, mulher, no lugar da Sara, você iria? Deus chamando você para sair da onde você mora, desfazer ali os teus planos, porque pensa comigo, primeiro tem essa dificuldade, né? Sair e ir para um lugar que a gente não sabe onde é. Difícil. Outra pergunta, como deixar a sua terra com a vida já feita? Tudo arranjado, a família estabelecida. Diz a palavra de Deus que Abraão era muito próspero, tinha muitos rebanhos, ele era próspero financeiramente, então é uma pessoa resolvida financeiramente, estava com a vida ganha, tudo certinho, ali no seu cantinho, família, tenda, não tinha filhos ainda.
75 anos de idade, de repente Deus vem e chama, ó, sai daí, vai para um outro lugar. Como que alguém aceita desfazer ali a vida estável que tinha, a estabilidade, toda a sua estabilidade, para um plano diferente desse, sem saber para onde ia? Você já parou para pensar nisso? Raízes fincadas num lugar, e idade avançada ainda, né? Não eram novos, eram velhinhos, já estavam aí na terceira idade. É coisa de Deus, né? Porque se eles tivessem filho, provavelmente o filho fala, não, vai não, pai, fica aí, fica aqui. Já tem muita idade, não faz isso não. Geralmente os filhos se preocupam, né, com os pais na terceira idade, mas não tinham filhos. Né? Como peregrinar sem rumo, sem saber se já chegou? Como crer e esperar um filho numa idade tão avançada? São perguntas que a gente pode fazer aqui sobre Abraão e Sara. E eu encontro, meus irmãos, duas respostas, e eu queria compartilhar com vocês essas duas respostas. Como que dois idosos, com a vida toda feita, com estabilidade financeira, morando ali no cantinho deles, aceitam uma missão tão difícil de sair de onde eles estavam, carregar a barraquinha, montar a barraquinha em outro lugar, mais de uma vez, peregrinar sem saber aonde iam. Como? Eu encontro duas respostas. A primeira, a questão é que eles atenderam, né? Eles foram. Então nós precisamos entender que só há duas possibilidades para a gente entender aqui a decisão de Abraão e Sara, a fé deles. A primeira possibilidade é um olhar mais humano. Nós somos humanos. Quando a gente olha uma história dessa, o que a gente pensa? Esses dois eram loucos. Essa é uma resposta que a gente encontra. É loucura, gente. Essa jornada de Abraão e Sara beira a loucura. Deixar uma vida estável, próspera, tranquilinha, né? Já estava ali caminhando para a aposentadoria, já estava quase, né, colocando a botina no varal, e de repente Deus vem com uma missão: sai da tua terra, vai. Não vou mostrar onde que é ainda, mas vão. De ti ser tu uma bênção, através de vocês eu abençoarei todas as famílias da terra. Uma grande missão. A gente olha essa história e uma conclusão que a gente chega é que eles eram loucos. Esse é um olhar humano, totalmente humano. Não faz sentido deixar tudo aquilo e se lançar numa jornada sem saber para onde vai. Concorda comigo? Não parece loucura? Essa é a conclusão humana, a primeira conclusão. Mas eu queria compartilhar com você a segunda conclusão, que é o olhar da fé. Vamos para o olhar da fé agora. O olhar da fé, meus irmãos, é o seguinte: eles só aceitariam isso, e eu acredito que eu e você, no lugar deles também, nós só aceitaríamos uma proposta dessa se nós encontrássemos nela um propósito maior. É isso que Hebreus está dizendo para nós, meus irmãos, que Abraão e Sara, pela fé, eles deixaram a estabilidade que eles tinham, aquela vida boa, na terceira idade, já tudo resolvido, eles abriram mão daquilo porque encontraram na proposta que Deus fez um propósito maior. Encontraram nesse novo projeto de Deus um propósito muito maior do que os propósitos que eles tinham, pessoais. A pergunta é: que propósito é esse? Hebreus fala, Hebreus conta. Porque se eles se lançaram num projeto simplesmente para conhecer onde é que ia, beira a loucura, não é? Pois é, nós cremos que não foi esse olhar humano que eles tiveram para a situação. Foi algo a mais, eles encontraram algo maior. E eu quero compartilhar com você o que eles encontraram. Porque eu acredito, meus irmãos, que essa convicção
que Hebreus está tentando passar para a gente, recontando a história de Sara e Abraão, é exatamente usá-los como exemplo inspirador de fé, para mim e para você. Eles encontraram um propósito maior. A pergunta é, nós já encontramos esse propósito? Eles aceitaram uma missão aos nossos olhos insana porque descobriram algo maior. Valia a pena. Deus propõe uma nova agenda, um novo itinerário. Tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo. Por que que eles foram então? Olha comigo no versículo 10. Diz assim, falando de Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha comigo agora o versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Abraão e Sara só tiveram coragem de abrir mão de toda aquela estabilidade, de toda aquela vida boa, para se lançar para um novo projeto, porque eles encontraram um propósito maior, eles entenderam o que Deus estava fazendo. Hebreus está dizendo isso, que eles não sabiam o que ia acontecer na jornada, mas eles já sabiam o que ia acontecer no fim da história. Hebreus está dizendo, olha, eles criam numa pátria celestial, em algo maior que Deus está construindo. Deus está redimindo o seu povo, Deus está resgatando a humanidade, Deus está salvando as pessoas. E ele chama Abraão e Sara para participar disso. Abraão e Sara então entendem um propósito maior. Maior do que o trabalho, maior do que ganhar dinheiro, maior do que a família e os filhos, maior do que a nossa própria vida. E eles se lançam, idosos, se lançam nesse projeto. Opa, faz sentido agora, eles encontraram um propósito maior. Notem que eles só aceitaram caminhar sem saber o que ia acontecer na jornada, porque eles já sabiam no final da história. Hebreus está dizendo isso. Eles aguardavam uma pátria celestial. Eles queriam que isso acontecesse. Eles queriam fazer parte desse projeto. Mesmo eles não vendo isso acontecer na prática, eles não viram esse projeto se consumar, porque demoraria. Nós também somos parte desse projeto hoje. Mas eles se lançam, meus irmãos, no itinerário de Deus, na agenda de Deus. Abrem mão dos seus próprios planos pessoais, por um propósito maior. Faz sentido agora? Deixar a sua terra, a sua parentela? Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que sair da minha cidade. Não, não é isso não. A não ser que você mora em Campestre, aí eu sugiro que você saia. Saia, vá atrás da tua terra prometida, que mana leite e mel. Né? Há um tempo atrás, inclusive, apreenderam um monte de mel falso, né, lá em Campestre, umas fazendas lá, né? Nem o mel lá não é legal. Tem que sair mesmo. Meus irmãos, olhem para mim. A questão não é a gente sair da nossa terra, sair da nossa cidade, deixar o que a gente faz, a questão não é essa. O que Abraão e Sara entenderam? Entenderam que os propósitos de Deus são maiores que os nossos propósitos. Os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. Deus chamou Abraão e Sara para sonhar junto com ele, num projeto de salvar toda a humanidade. Num projeto que culminaria na vinda do Messias, na cruz, na ressurreição, na redenção, na possibilidade do perdão dos pecados, da vida eterna. Eles creram nisso e se lançaram.
Ah, pastor, mas eles deixaram de trabalhar, de criar as vaquinhas deles lá, porque eles viviam, né, do agronegócio, né? Não, levaram as vaquinhas, juntaram tudo. Continuaram ali vendendo vaquinha, criando bichinho, plantando o que ia comer, continuaram trabalhando, mas agora com um propósito maior. Agora eles vendiam vaca para quê? Para a glória de Deus. Eles cultivavam ali, né, o que eles precisavam para comer, vender, enfim, negociar para quê? Para a glória de Deus. Eles tiveram filhos para quê? Para a glória de Deus. Um novo propósito, um propósito maior. Significa para mim e para você que Deus nos chama, meus irmãos, não necessariamente para a gente sair, a não ser que Deus te mostre isso, que você tem que sair de onde você está, ir para um outro lugar, enfim, se Deus te mostrar, vai. Se Deus não mostrar, viva onde você está, com um propósito maior. Faça o que você faz para a glória de Deus. O que você faz? Você é um engenheiro? Seja o melhor engenheiro que esse mundo já viu, para a glória de Deus. O que você faz? Você é uma enfermeira? Seja a melhor enfermeira que esse mundo já viu, para a glória de Deus. O que é que você faz? Você vende roupa? Venda roupa de tal forma que o nome de Deus seja glorificado quando você vender sua roupa. Qual que é a tua área de trabalho, a tua área de atuação? Você gerencia uma turma de funcionários? Você tem um negócio próprio? O que você faz? Você cria filhos, é uma outra ocupação importante. Crie os filhos para a glória de Deus, é um propósito maior. Faça o que você faz para a glória de Deus. Deixa Deus trazer uma agenda nova, um itinerário novo para a tua vida. Não se limite a viver só os teus planos, só os teus sonhos. O apóstolo Paulo entendeu isso. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele diz lá em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu não me apego ao passado, não. Agora, daqui para frente, eu prossigo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E isso é para a minha vida e para a vida de outras pessoas. E eu vou fazer de tudo para chegar lá e para que outros cheguem lá também. É um novo propósito, é um propósito maior. Nós precisamos incluir esse propósito de Deus, meus irmãos, na nossa rotina, na nossa agenda. Nós precisamos incluir o itinerário do Senhor na nossa caminhada. Esse é o convite para mim e para você. Hebreus está dizendo que a maior expressão de fé de Abraão e Sara foi o fato deles terem se lançado no sonho de Deus, no projeto de Deus. Idosos. Que exemplo, que inspiração. Que inspiração. Crendo no poder de Deus, eles se lançam no itinerário de Deus, sem saber o que viria, mas já sabendo como a história terminaria. Qual que é a nossa diferença para eles? O missionário Francis esteve aqui no comecinho do mês de junho, vocês lembram? Ele falou isso aqui. Ele falou assim, olha, nós somos um povo que já sabe o final da história. Nós já sabemos como é que tudo vai terminar. Sabemos que Jesus já venceu, já triunfou sobre o inimigo, já triunfou sobre o pecado. E nós já sabemos que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o que vai acontecer ao longo da nossa jornada. Igual Abraão e Sara, eles não sabiam não, Senhor, é aqui? Não, não é. Mas vão vivendo com Deus por confiar, meus irmãos, na providência daquele que já contou para nós o final da história. Você crê no fim da história? Você crê na vitória de Jesus sobre o mal, sobre o inimigo, sobre o pecado? Você crê nisso?
Então viva hoje essa realidade já, caminhando em direção a isso. Viva hoje para a glória de Deus, de tal forma que o mundo saiba que você teme esse Deus, você confia nesse Deus. Faça o que você faz, continue o que você faz, a sua ocupação, o seu trabalho, o seu ambiente de conviver com as pessoas, família, amigos, mas faça isso para a glória e honra de Deus. Inclua na sua jornada o itinerário do Senhor. Hebreus diz isso aqui, que Abraão e Sara nem tiveram tempo de ficar olhando para trás, de tão focados que eles estavam nesse novo projeto. Não sei se vocês viram isso. Versículo 14 e 15 diz para nós assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha aí, eles estão caminhando com direção ao que Deus está construindo, direção ao céu, à renovação de todas as coisas. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, eles nem tinham tempo para olhar para trás, para ficar lembrando de onde eles vieram, porque eles estavam focados para onde eles estavam indo. E nós estamos indo, meus irmãos, em direção à renovação de todas as coisas. É o céu, é a consumação do reino de Deus, é algo lindo, grande, maior que nós. Nós não podemos viver para nós mesmos. Não faz sentido nenhum a gente se apegar às coisas desse mundo, a gente se apegar ao trabalho, aos bens, ao dinheiro, à família. Não faz sentido nenhum, porque nós estamos vivendo por um propósito maior. Você crê nisso? Você vive para um propósito maior? Esse é o convite dessa noite. Você viver para esse propósito maior. Você se entregar de maneira focada, de tal forma que aquilo que passou já nem te traz saudade mais, aquela vida antiga, os antigos propósitos. Paulo também fez isso. Paulo começou a viver de modo que tudo que ele fazia era para a glória de Deus, para contribuir com esse novo ministério para o qual ele foi chamado. E esse é o chamado para nós também, meus irmãos. Nós já sabemos o final da história, não sabemos o percurso. O que vai vir por aí? Não sabemos. Que dificuldade nós vamos enfrentar? Não sabemos. Abraão e Sara tiveram que enfrentar de tudo que a gente pode imaginar. Enfrentaram de tudo. E nós também não sabemos o que vem por aí. Mas nós também somos chamados a viver para um propósito maior, para a glória de Deus, de tal forma que a gente coopere com esse propósito maior. Sabe o que a confissão de fé de Westminster começa dizendo? O propósito do ser humano. Primeira coisa que a confissão de fé declara. Sabe o que a confissão de fé declara? Que o propósito do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não há outro propósito para nós, senão glorificarmos a Deus e gozarmos, desfrutarmos da sua presença, da sua companhia, da sua bênção, hoje e para todo sempre. Esse é um propósito maior. Precisamos cultivar isso. Precisamos aprender a trazer isso para a nossa vida. A minha pergunta é: você já tem esse propósito maior na tua vida? Ou você está vivendo para você mesmo? Você está vivendo em função das coisas desse mundo, correndo atrás, se gastando por esse mundo? Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Tem, todo mundo tem. Eu tenho que ganhar dinheiro. Tem, a gente tem. Tem que ganhar dinheiro. Mas não faça disso o seu propósito. Não faça disso a razão de viver. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. Tem, mas não faça disso o seu propósito. Nosso propósito é glorificar Deus, meus irmãos. Foi por isso que Abraão e Sara saíram da sua terra, da sua parentela, e se lançaram por uma missão que eles nem faziam ideia do que viria por ali. Eles não faziam ideia. Qual é a sua maior motivação quando você acorda? Qual é a sua maior motivação quando você acorda?
Hoje de manhã, no discipulado, eu compartilhei uma informação que eu fiquei sabendo esses dias, lendo, ouvindo, não lembro. Os maiores pregadores, meus irmãos, da história do cristianismo, eles tinham algo em comum. E essa pessoa foi listando. Falou, por exemplo, de John Wesley. Que John Wesley, ao longo do seu ministério, a estimativa é que ele alcançou 4 milhões de almas para Jesus. Jonathan Edwards, a estimativa foi que ele, como um grande pregador também, alcançou cerca de 5 milhões de almas para Jesus. E aí, essa pessoa vem elencando vários pregadores que se destacaram aí ao longo da história. Chega até no Billy Graham, que é mais recente, faleceu alguns anos atrás, né, com quase 100 anos, mais de 90 anos. E a estimativa é que Billy Graham também alcançou 5 milhões de almas para Jesus. E esse autor diz assim que o que eles têm em comum, esses homens de Deus? E ele descobriu. Eles acordavam 5 horas da manhã e oravam pelo menos 3 horas por dia. E você pode perguntar, pastor, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Eu quero algo maior para a minha vida. O que eu faço? Conversa com Deus. Ora. 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 Dobra o joelho. Se você quer experimentar algo maior na tua vida, não tem como fazer isso sem conversar com o dono da obra. Não tem como a gente ser uma bênção na nossa ocupação, seja ela qual for, sem a gente gastar tempo aos pés do Senhor. Conversa com Ele. Conversa com Ele, Ele vai fazer de você o melhor profissional, vai glorificar o nome dEle, vai levar o amor dEle, vai ser bênção aonde você for. Faça isso, ore, converse com Deus. Por isso eu pergunto, qual é a sua maior motivação quando você acorda? Compartilhei com um grupo de oração também essa semana, que eu tenho feito uma oração diferente de um tempo para cá. Quando eu acordo, eu oro, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Porque qual que é a nossa tendência? Nossa tendência é a gente fazer um plano, e aí a gente coloca o plano diante de Deus e fala, Senhor, está aqui o meu plano. Carimba aí. Vem comigo. É a gente chamando Deus para cumprir as nossas metas, não é assim? Eu sou assim, acredito que você também. A nossa tendência é essa, é a gente rascunhar o plano ali e a gente trazer para Deus o plano pronto. O que Deus fez com Abraão e Sara? Deus falou para eles, olha, está aqui o plano. Não era o plano deles, sair da terra. Perambular sem saber para onde. Não era o plano deles. Deus trouxe um plano. Então, eu acredito que é uma pergunta mais genuína quando a gente vai orar. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Essa semana, o que nós vamos fazer junto essa semana? Vamos planejar junto. Me leva em direção ao teu propósito. Eu acredito que é uma oração mais genuína que nós devemos aprender a cultivar. Feche os teus olhos, quero orar com você. Já vai pensando aí na tua vida, a respeito dos teus propósitos. Glorificar a Deus é o teu maior propósito. Você já descobriu esse propósito maior que Deus está construindo? Já se lançou nele, sem receio, de corpo e alma? Ou algo te prende? Algo te incomoda? Algo ainda não deixou você se lançar nos propósitos de Deus? Coloca a tua vida diante do Senhor. Pede para Deus dirigir os teus passos em direção aos propósitos dEle. Fala para Deus que você quer experimentar algo maior na tua vida. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Chama o Senhor para fazer a tua agenda. Chama o Senhor para fazer o itinerário da tua semana que vai começar agora.
Pensa a tua vida junto com Deus. É loucura, meus irmãos, nós sabermos o fim da história e não vivermos hoje para a glória de Deus. Isso é loucura. Abraão e Sara ousaram dar esse passo de fé. Então aqui em Hebreus 11 como exemplo, como inspiração, para que a gente também alcance esse propósito maior, queira basear a nossa vida nesse propósito maior. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus ousado, que nos faz convites que nós não entendemos, Senhor Deus. Nos leva em direções que nós não entendemos. Mas nós cremos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Pai. Nós amamos os teus propósitos, amamos os teus planos, a tua causa, o teu evangelho, o teu reino. Por isso nós também nos colocamos diante do Senhor, declarando que nós queremos esse propósito maior para a nossa vida. Nós não queremos viver para nós mesmos, Senhor Deus, não queremos nos apegar a nada desse mundo, mas nos lançar de corpo e alma nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus propósitos, Pai. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não fez isso, Senhor, cativa esse coração, Pai, para que esse coração te busque, coloque o Senhor em primeiro lugar e alcance esse propósito maior, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Leva-nos nessa semana, Pai, em direção aos teus planos, em direção ao que o Senhor tem para nós. Abre portas, Senhor Deus, fecha portas também, mas nos leva em direção à tua vontade, Pai, para a honra e glória do Senhor. Se for preciso, que nós rompamos barreiras, que nós possamos vencer vergonha, que nós possamos vencer medos, mas que possamos honrar o teu nome em todas as coisas, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor Deus, queremos viver esse propósito maior em nome de